E aí, Márcio? Boa noite, Gabriel. E aí, Tudo bem? tudo bem? Tudo certo? Bem, você, Graça? Tudo Como- certo. Deixa eu Tudo, só tudo. pegar o fone de ouvido aqui. Tá me escutando bem, né? Tô escutando. Tá, Tá escutando bem eu, não, hein? tá tranquilo, tranquilo. O pessoal E o daí? pessoal Como é que tá, tá tá- aí no Aracaju? Tá? Ou tá em ra- Salvador, né? Em Salvador? não, não, aqui no Aracaju, cara. Rapaz do céu, mas é um calor muito grande, cara. Não sei se é quente, é bem diferente do sul, cara. Ali Aham. também tem picos assim, né, de calor, claro, principalmente no verão, tem aqueles calorão, mas aqui é contínuo, cara, é 24 Sim, horas por sim. dia, de noitezinha que bate um vento, assim, dá uma diminuída, mas o cara, 5h30 da tarde já é noite, e 4h30 da manhã o cara já acorda por causa já tem sol, né, tia? É bem diferente da nossa realidade É, do é bem sul. diferente, é bem diferente. Eu viajei Diferente. bastante aí pra essa região, então sei bem o que é que você tá falando. Mas está bem bacana, ainda mais o serviço intenso, né? Debaixo de sol, né? Então, né, o suador pega, né? Água para lá, para cá. Hoje até tomei um mate aí, para não perder um pouquinho do costume, né? Do Mas, costume. mas tá, é bem diferente, cara. Mas Bem, você, bem diferente comparado. mas você percebeu que o pessoal daí não sua, né? Agora a gente que vem, né, da região sul, mas Bastante, olha, derrama suor. bastante. O pessoal tá chegando aí, boa noite, Anderson, tá? Obrigado pela presença aí para nós fazer um bate-papo aí bem bacana com o Márcio, né? A nossa segunda conversa, segunda live, onde a gente vai tratar hoje um tema bem importante, né, bem fundamental, né, Márcio? Crucial para o bom desenvolvimento, digamos assim, da atividade, né, mantendo uma produtividade consistente e evitar dores de cabeça, né? Então, Com certeza. antes de a gente então iniciar, né, quem não me acompanha, enfim, eu me chamo Gabriel, sou engenheiro florestal, né, e sou fundador, então, da GB Manejo de Árvores, onde eu sou especialista, né, especializado em treinamentos, em qualificação de pessoas que façam uso de motosserra, motopoda e roçadeira. E faz uns 2 meses para cá que toda quinta-feira, né, eu trago um parceiro, digamos assim, né, para contribuir, né, com alguma atividade que tem relação com o manejo de árvores. Então, nós estamos recebendo aqui o Márcio, né, faz parte da Husqvarna. Márcio, então, se apresentem para nós, por favor. Tá joia, Gabriel. Então, boa noite aí, pessoal que ainda não me conhece, né? Sou o Márcio Stanieski, trabalho aí na Husqvarna há mais de 20 anos já, né? Nesse trabalho de demonstrações técnicas, visitas a campo, visitas a empreiteiros, né? Bastante parte aí da região do Brasil aí, tentando levar os Husqvarna, né? Levar o conhecimento e levar a marca e as suas tecnologias aí para aquelas pessoas que são usuários de motosserra. Né? Tá meio dando uma pausa aí Travadinho. na conexão aí, mas eu acho que o pessoal conseguiu entender. E é assim, né? A internet, por exemplo, eu estou aqui, né? Estou num hotel, enfim, então a gente está sujeito, né, a essas, digamos assim, essas particularidades aí de conexão, mas vamos tocar o barco. Tá? Do pessoal que já está Vamos lá. presente aí, quiser já deixar alguma pergunta, tá? Fica bem à vontade aí que a gente vai estar respondendo tirando aí as dúvidas ao longo da nossa conversa. Márcio, eu estava mesmo falando, né, hoje do título, né, do que a gente vai abordar, que se refere basicamente à manutenção básica dos equipamentos.
né, principalmente de motosserra, mas se envolve aí também motores dois tempos, né, roçadeira, motopoda, enfim, tudo aqueles equipamentos que tem essa particularidade. E eu vejo a importância de fazer isso, de fazer essa manutenção preventiva, digamos assim, justamente pelas equipes que eu estou acompanhando agora essa semana, né? Eu vejo o quanto isso é importante ser realizado, o quanto isso a equipe, né, nós ganhamos de tempo para executar a atividade, e quando a gente fala em tempo, a gente fala, por exemplo, em trabalho mais seguro, em um aumento de produtividade e menos dores de cabeça, por exemplo, né? Tu não fica, por exemplo, com a máquina parada, tu atende o teu cliente, ou seja, o trabalho flui. E basicamente quando a gente fala de manutenção básica, a gente fala daquela manutenção diária, né? Então, ou seja, né, qual é a limpeza, né, qual é a análise que o operador tem que fazer do equipamento quando ele está, digamos, com ela em mãos, ou iniciando o serviço, ou, no caso, final do dia. E eu queria, antes de a gente partir especificamente para as manutenções e qual que é a vantagem de fazer isso da maneira correta, né, eu queria que tu falasse, né, vindo de uma informação, digamos, direto da fonte, né, da maior fabricante de motosserras do mundo. Por que é importante a manutenção? Então, Gabriel, assim, a manutenção, ela é muito importante porque leva o equipamento até a sua integridade e até a sua segurança. Se você faz uma manutenção, uma verificação até do seu conjunto de corte, falando da motosserra ou falando da roçadeira, do conjunto da faca, né? Você vai fazer uma afiação numa faca e ver se ela não está trincada, isso te dá o quê? Uma segurança. Então, a manutenção preventiva, ela vem exatamente para prevenir. E aí, muitas vezes, o pessoal acaba deixando a manutenção preventiva de lado e depois vai fazer a corretiva. E a corretiva aí se torna muito mais caro do que uma preventiva, né, Gabriel? Então, o que a gente fala? Aquelas manutenções básicas, né? Que o pessoal muitas vezes compra o produto, não lê o manual, recebe a entrega técnica, porque todas as redes de revendas da Husqvarna hoje estão preparadas para fazer a entrega técnica, tá? A pessoa comprou o produto na revenda autorizada Husqvarna, ele vai receber a entrega técnica. O que é a entrega técnica? Qual óleo misturar, qual combustível usar, aonde que tem que fazer as manutenções, quais são as manutenções e quando fazer essas manutenções, né? Por exemplo, no dia de ontem, no dia de hoje, no acompanhamento, né, Márcio? Eu saio, tu já me conhece já há um pouquinho de tempo, né? Além da questão dos cursos, enfim, eu faço o acompanhamento das equipes que fazem um manejo, né, de vegetação em redes de distribuição de energia elétrica. Então, essa semana eu estou acompanhando nossas equipes em contrato, onde a gente atua junto à concessionária Energisa. Então, nós temos algumas equipes de poda aqui que fazem essas intervenções. E eu vejo, assim, aqui o serviço começa às 6 horas da manhã. Né? Então, 6 horas da manhã, nós estamos no trecho, né? Tá todo mundo, digamos, não tem distinção. A gente é um time ali para somar forças, né? Para executar um trabalho seguro, produtivo, que chegue uma energia elétrica de qualidade, né? Para as nossas casas. E rigorosamente, Márcio, tá? 6 horas da manhã, né? É feito o checklist do equipamento, né? Então, o que consiste, né? Isso, o que consiste nesse checklist? Isso é uma situação nossa da empresa, tá? Né? Minha como responsável por essa atividade. Né? Então a gente verifica, por exemplo, como é que está a situação do conjunto de corte, né? Como é que está a corrente, né? Como é que está a fiação, né? Como é que, por exemplo, está o elo de ligação, como é que estão os rebites, né? Como é que está o sabre. Bom, lubrificou, né? O freio está funcionando, o filtro está limpo, o tanque está abastecido, o óleo de corrente está lá no recipiente, para que a partir daí, então, tu dá o pontapé inicial para iniciar a atividade. Ao longo do dia, né, essa manutenção, ela há necessidade de ser feita, em função da intensidade do trabalho. Né? E ao final do dia, quando a gente encerra as atividades, nós já deixamos a máquina pronta para o dia seguinte.
nós poderíamos ir para casa e fazer essa manutenção no dia seguinte, mas o que a gente quer com isso? A gente, encerrando o expediente com a máquina pronta para o dia seguinte, isso te dá o quê? Uma produtividade, né? Te dá um ganho de tempo para te iniciar no dia seguinte, cair para ali, daí literalmente já iniciar a atividade. Nessa conversa que eu fiz para ti, tá? Ainda antes de a gente entrar especificamente em quais são as manutenções, mas ao longo do dia, o que a Husqvarna, o que tu recomenda? Se é independente se é um usuário casual, se é um usuário doméstico, se é um usuário semi-profissional, se é um usuário profissional, ou independente da potência da máquina que ele usa. O que tu recomenda para o pessoal que está conosco aqui, de tempos em tempos? O que ele tem que fazer na máquina dele para ela sempre responder, digamos, às necessidades do serviço dele? Gabriel, como você falou, tá? O checklist ele é muito importante, né? Para prevenir o produto e ter aquela qualidade, digamos assim, você vai estar trabalhando com o produto, você necessita que ele te responda a hora que você precisa. Imagine você estar derrubando uma árvore ou, né, fazendo uma supressão, uma poda, alguma coisa que seja, vamos falar assim, bastante perigoso, e a motosserra apagar por falta de combustível, né, ou o sabre não funcionar por falta de óleo de corrente. Então, o checklist, ele é muito importante na hora, antes de começar o trabalho, tá? Tem gente que faz o checklist antes, no começo da jornada de trabalho, e tem gente que faz o checklist no final da jornada de trabalho. Claro que nem você falou, tem lugares que a intensidade de trabalho é muito grande, você pega a região que você está aí essa semana, é muito quente, é seco, né? Tem lugares que você tem que fazer uma limpeza do filtro de ar 2, 3, 4 vezes por dia para você ter um bom desempenho do produto, tá? Então o checklist, ele é muito, muito importante mesmo no início da jornada de trabalho. Então, tu falou no filtro. Eu lembro que na semana retrasada, quando a gente conversou, tu falou que, né, que os equipamentos da Husqvarna necessitam de 97%, digamos, de ar, né, e 3% de combustível. Isso? Exatamente. Então, esclarece para nós por que é importante fazer a limpeza do filtro de ar. Então, que nem eu te falei, né? Como o produto ele exige 97 partes de ar, vamos falar assim, 97% de ar e 3% de combustível, né? Misturado com óleo 2 tempos, tá? Então, a limpeza do filtro de ar, ele é essencial porque ele não deixa entrar impurezas, mas com a carga horária de trabalho aí no dia todo, vamos falar assim, né, 2, 3, 4 horas, o filtro de ar ele vai tampar, ele vai sujar, ele precisa fazer o quê? A limpeza. Aí que vem aqueles mitos, né? Lembra que eu falei para você sobre os mitos, Gabriel? De lavar com água e sabão, lavar com gasolina pura. Com que lavar? A gasolina mesma que usa na motosserra? Então, o filtro de ar, ele se limpa ele com água e sabão. O filtro tem uma durabilidade melhor, a limpeza é mais barata, né? Porque tem gente aí que tem empresas que tem 20, 30 motosserras. Se você for limpar com gasolina, você vai estar jogando fora essa quantidade de gasolina, que hoje está cara a gasolina, né? E não é o ideal, né? Para qualidade, para melhor limpeza do filtro de ar, é água e sabão, né? Tem empresas que usam 2 filtros, né? De manhã cedo o operador vai lá, pega um filtro novo, né? Limpo, coloca na máquina, o sujo deixa lá para o encarregado, né? Para uma pessoa encarregada em fazer essa manutenção, tá? Agora, a maioria dos filtros hoje que existem no mercado, independente de marca, né, no caso nosso da Husqvarna, tá, os filtros de feltro. Se você lavar com gasolina, a mesma gasolina que você usa no motor, que tem 2 tempos, o filtro vai ficar oleoso. O próximo filtragem que a máquina for fazer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pó, vai dar de encontro com aquele óleo, né, a oleosidade no filtro, ele vai tampar com mais frequência. Então, quer dizer, você não está limpando, você está ajudando a sujar mais a tua máquina, a tampar mais o filtro. E
E o que acontece se nós trabalharmos com uma máquina onde não é feita a limpeza do filtro e entra gradativamente menos do que 97% de ar? O que que isso Então, representa? O que que isso pode representar para a motosserra, né, para o teu equipamento e para a atividade em si, né, de manejo? então, exatamente, Gabriel. Se está entrando menos ar para o equipamento, a tendência dela é suprir a necessidade com o quê? É combustível. Então, às vezes, normalmente aumenta para 97 partes de ar por 7%. 93 por 7 seria 93% de ar e 7 partes de combustível. O que, que acontece com o equipamento? O equipamento ele fica fraco, tá? Ele perde potência, aumenta o consumo de combustível, que isso não é interessante, tá? E com esse aumento de combustível, o que, que acontece com o produto? Ele começa a carbonizar, porque a potência da máquina não é o suficiente, a máquina não queima aquele óleo dois tempos misturado no combustível, e aí é onde começa a ter os problemas de carbonização excessiva, muitas vezes por uma simples limpeza do filtro de ar, tá? E tem um agravante ainda maior ainda, Gabriel, tá? Se ela for tapando demais o filtro de ar, ela vai perdendo força, tá? E vai chegar uma hora que ela vai desligar, ela vai ter problemas de funcionamento do carburador. E daí pode esquecer que a tua máquina, por exemplo, naquele dia tu não vai conseguir fazer a tua atividade, né? Daí o teu cliente Não vai vai ficar, fazer a atividade. o teu cliente Aí vai ficar insatisfeito, né? Tu vai ficar não vai insatisfeito. atingir os teus objetivos, tu não vai produzir, né? Então acho que é seguir, né? Essas recomendações que tu passou. Pode concluir. Então, e aí tem o agravame que eu ia falar exatamente, Gabriel, porque o pessoal, a máquina tá fraca, eu vou mexer na regulagem. E aí ele vai suprir a necessidade fechando o combustível e aumentando a rotação. Só que a hora que ele limpou o filtro de ar, ele esqueceu que ele teria que voltar à regulagem. E aí o que, que acontece? Entrou mais ar. Em vez de entrar 97 por 3, entra 99% de ar e 1% de combustível com o óleo dois tempos. O que, que vai acontecer com a máquina? Ela vai sofrer o superaquecimento com o tempo e vai chegar uma hora que ela vai fundir o equipamento, vai derreter. Por quê? Por falta de lubrificação. Daí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer, aí é motor novo e não tem muita manobra para fazer, não. E, vamos pegar o outro lado da moeda. Filtro rasgado, né? Em vez de não, ao invés, digamos, de impedir, somente permitir a entrada de oxigênio, né, dos 97%, além de permitir a entrada de oxigênio, ele permite a entrada de impurezas, né? O que que isso acarreta? Pode vir a acarretar no equipamento. Exatamente, né? Vamos falar assim, até um filtro mal montado, né? Porque o filtro da Husqvarna, ele divide em dois para você ficar fácil para fazer a limpeza, né? Pegar um pincel e lavar com água e sabão, colocar dentro de uma bacia, né? E se ele tiver mal encaixado, ou tiver um furo que seja, ou com o tempo, Gabriel, quando você vai lavando o feltro, ele vai perdendo a malha, porque ele tem uma malha, né? Ele vai perdendo essa malha e ele começa a deixar entrar impurezas. E essa impureza ela vai dar direto de em contato com quem? Com o pistão que está trabalhando lá e puxando o combustível com ar para dentro do motor. E o que, que acontece? Dando esse pó, né, vamos falar assim, esse grânulo de areia, vai servir como uma lixa. Então, com o passar do tempo, o motor começa a perder força, a enfraquecer, porque esse grânulo de areia está entrando dentro do motor, lixando o motor e havendo um desgaste interno no motor. Então, também um filtro de ar mal encaixado, mal vedado, já com um certo tempo já de desgaste ou furado, né, rasgado, vai ter com certeza um problema seríssimo no futuro de motor, com um problema de desgaste, né? Eu já dei, né, alguns cursos onde o pessoal chega com as motosserras, né, principalmente interior, né, interior aí de Brasil afora aí, onde digamos, o conhecimento
né, ele não está, digamos, presente para todo mundo, né? Digamos, não tem, digamos, aquele atendimento, né, que a gente gostaria que tivesse. E eu já encontrei motosserras, né, por exemplo, sem filtro, né, trabalhando, né, sem filtro. Já vi motosserras, por exemplo, ali, na entrada ali do orifício onde tu conecta o carburador, né, um chumacinho de algodão, né, um pano Perflex, né, aquele que o pessoal usa para limpar a louça. Então a gente vê de tudo, né? E nesse momento, né, nós percebemos, né, o quanto falta de informação, né, digamos, mínima, básica, para que tu possa, né, uma atividade simples, né, serrar lá um eucalipto, por exemplo, para fazer lenha para o fogão, né? Então, daí ele fica bravo com a máquina, né, que não presta, ele já fica nervoso, né, porque já pode ter o quê? Causar um acidente, sofrer um acidente, né? Então é importante ter, no mínimo, essas orientações básicas, né, para que ele, preventivamente, né, ele trate a máquina dele com carinho, né, com atenção, para que quando ele for executar a atividade, ele faça ela, né, da maneira mais correta possível. O que tu recomenda, Márcio? O que a Husqvarna recomenda, por exemplo? Não sei se isso tem uma informação direta disso, tá? Mas de quanto em quanto tempo é recomendado fazer a limpeza do filtro? O filtro de ar a gente fala todo dia. Todo dia, tá? Independente de alguns lugares. Eu já viajei para o Maranhão, onde você fazia a limpeza do filtro de ar 4 vezes ao dia, tá? Mas a gente pede para fazer a limpeza uma vez ao dia, a deixar ou no início da jornada de trabalho ou no final da jornada de trabalho fazer essa limpeza do filtro de ar. Água e sabão, mais barato, mais econômico e mais seguro para o filtro de ar. Porque muitas vezes um filtro de ar custa lá 50, 60 reais e o pessoal acaba com o filtro de ar furado, continua trabalhando e aí acaba fundindo um motor que custa 10 vezes mais do que um filtro que custaria 50, 60 reais. E se a pessoa tiver um compressor de ar, dá para fazer a limpeza do filtro com compressor de ar? Não dá, Gabriel. Na realidade, você lava com água e sabão com pincel e simplesmente sopra de longe, não tem problema. O problema é você soprar com um compressor de ar aí com tantas 1000 libras que tem e você soprar de próximo, bem de pertinho. O que acontece? Você tem uma malha. O filtro teu tem uma malha. Essa malha ele vai fazer o quê? Abrir. E ele abrindo, ele vai dar passagem para o quê? Para os grãos de areia, para as impurezas para dentro do motor. Então, não é recomendado soprar realmente, ou de longe, né? Ou colocar para secar no sol, ou que nem eu falei, trabalhar com 2 filtros, enquanto um está secando e sendo lavado, o outro está na máquina trabalhando. Tá? Perfeito. O importante, Gabriel, ressaltar, que os produtos Husqvarna, ela tem um sistema de uma tecnologia que a gente chama de air injection, que nada mais é que seria injeção de ar. O que acontece? Ela pré-separa o ar sujo do limpo e ele joga o limpo para o filtro de ar, né, exatamente para a máquina. Então, você limparia 2 vezes o filtro de ar por dia, você vai limpar uma vez. Ele te reduz em 50% essa limpeza do filtro de ar. Então, algumas máquinas nossas têm essa tecnologia, né? Nossas da Husqvarna, tem essa tecnologia de air injection. Ele separa, igual centrífuga de roupa, né? É uma separação centrífuga, onde o que é pesado é lançado para fora, o que é próximo é canalizado e jogado ao filtro de ar. Então, o filtro de ar ele suja com menos frequência. Então, só para ficar claro para o pessoal, né? Filtro de ar é manutenção básica diária, né? Todo santo dia. Uma pergunta do Anderson, né? O nosso parceiro aí, ele pergunta, Márcio, máquina afogada, só abrindo e secando a vela para funcionar? 2 formas. Uma é essa, você pode abrir, né, esgotar todo o combustível excedente, tá? Ou simplesmente acelerar a máquina e puxar a cordinha, tá?
um teste bem prático aí que a gente faz, você tira a vela, pega um copinho de gasolina, joga ali, coloca a vela, acelera, pede para alguém acelerar e outra pessoa vai lá puxando a corda. Com o tempo, essa quantidade de combustível vai ser, de ar vai ser suficiente, ela vai entrar em funcionamento, vai sair aquela fumaça, né, por causa da quantidade de combustível e óleo dois tempos, mas depois ela vai normalizar, tá? Então, essas duas formas você pode fazer. E por que a máquina, aproveitando a pergunta do Anderson, por que a máquina afoga? Dois poréns, tá? Ela pode estar sendo afogada, né? Às vezes o pessoal esqueceu de ligar o botão, por exemplo, o botão de liga e desliga, tá? Naquela pressa de começar o trabalho, esqueceu de ligar o botão e puxou a cordinha de partida, tá? Como ela não tem faísca na vela, não tem centelha, tá? A máquina está injetando combustível. Opa, daí ele lembrou, agora eu vou ligar o botãozinho. Aí quando ele liga, ele está mandando centelha para a vela, mas tem muito combustível, já encharcou a vela. Então não é o suficiente para a máquina entrar em funcionamento, até porque você não está com acelerador. Então quando você acelera, pelo simples fato de você acelerar, a borboleta do carburador abre e deixa entrar mais ar. Entrando mais ar, a máquina vai começar a trabalhar até ela estabilizar. Ela vai levar um tempinho, mas ela consegue, com o passar do tempo, ela estabilizar e dar a rotação necessária. Tranquilo. Importante, né, todas essas orientações. E vamos falar então um pouquinho agora do conjunto de corte, né, porque são os elementos, né, que dão, digamos, o poder de tu fazer um corte correto, né? Quando a gente fala basicamente em conjunto de corte, né, vem à nossa mente, digamos, dois objetos, digamos assim, o sabre e a corrente, né? Se o teu sabre ou se a tua corrente, digamos, não estão, digamos, bem alinhadas, né? Não está bem afiado, o sabre também não está bem limpo, por exemplo, está torto, tu não vai executar uma atividade, não vai ter rendimento, não vai ter produtividade. Dentro da tua experiência de campo, né, da Husqvarna desenvolvendo, né, essas configurações desses produtos aí, fala um pouquinho dos tipos de perfis de corrente, né, e dentro desses tipos de corrente, qual tipo é indicado mais para cada uma das atividades que a gente vai executar? Exatamente. Então, assim, Gabriel, hoje a Husqvarna trabalha com 4 tipos de corrente, tá? A gente tem a corrente de 1/4, que é para podadores, né? A bateria, podadores de cerca de galho, tá? Que necessitam o quê? De um corte fino, necessitam de não tanta potência. Então, ela tem a corrente de 1/4, ela tem a corrente 0,325 de polegada, ela tem a corrente 3/8, que é a mais comum, que todo mundo conhece, e as máquinas grandes, as máquinas potentes que necessitam, né, de um corte mais largo, vamos falar assim, a corrente 404. São esses 4 modelos hoje comercializados. Claro, existe a corrente 3/8, pico micro, que é a corrente mais, ela é fina, mas com perfil de 3/8. Então, mas o normal mesmo são as correntes de 1/4, 325, 3/8 e 404. 404 hoje na linha da Husqvarna é só 395 que usa hoje a corrente 404, porque é a máquina de maior potência da linha da Husqvarna hoje. E além dessa, digamos, desse passo da corrente, né? Como é que é a classificação? Nós temos corrente quadrada, semi-quadrada e redonda? Esses 3 tipos. Exatamente. Né? Esses 3 tipos, né? São 3 tipos de corrente. A corrente é a redonda, a semi e a quadrada, né? A redonda, ela é mais usada para aquelas pessoas que não têm, vamos falar assim, o conhecimento de afiação. Então, a redondinha, vamos falar assim, a corrente com perfil redondo é a mais fácil de afiar. Se afiou de qualquer jeito, ela vai cortar. Não de qualquer jeito, mas vamos falar assim, não obedeceu o ângulo de 35 graus, não usou a lima correta, ele vai aceitar. A semi-quadrada, ela já começa a entrar numa profissional. A pessoa já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para fazer uma afiação. E a quadrada é a top das correntes.
tá? Ela, o perfil quadrado dela, ela é muito agressiva, ela é muito produtiva. Mas tem um porém, Gabriel. É o que acontece na maioria das vezes. O pessoal, a corrente, quando vem nos produtos profissionais da Husqvarna, ela vem a corrente quadradinha. O que acontece? O pessoal não sabe afiar a corrente quadradinha e ela se torna a pior corrente para aquele tipo de cliente. Por quê? Exatamente, ele não sabe afiar a corrente. Tá? É a corrente que dá um maior rendimento por ter aquele bisel, né? Ter aquele canto, então a agressividade dela, a produtividade é muito grande. Mas se não souber afiar, vai ser a pior corrente do mundo para a pessoa. Tá? A quadrada ela não tolera, digamos assim, desvio de afiação, né? Então ela obrigatoriamente ela tem que sempre seguir, né, aquela angulação, né, Exato. lima, né, do início ao final, né, em toda a extensão da lima, em todos os dentes, obrigatoriamente, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E me chama a atenção, né, na corrente quadrada, bem, digamos na parte superior do dente, nós temos uma ranhura, né? Nós temos uma marcação, né? Qual que é o objetivo, né? Qual que é a orientação, qual que é o sinal que essa ranhura, essa marcação dá para nós no final, né? De cada um desses dentes. Desses dentes? Então, Gabriel, além de ele ser um indicador, vamos falar assim, ele ser o professor de ensinar como você tem que estar levando a sua lima, né, perpendicular aquele risco, tá? Ele é o final da corrente. Então, a corrente chegou naquele ponto, é a hora de você trocar a corrente, tá? E também é o quê? É o ângulo de afiação. Então, se o ângulo está assim, você tem que levar a tua lima perpendicular, exatamente. Tá? Se você mudar o ângulo seu da sua lima, você perdeu o ângulo de afiação, porque a corrente quadrada, na maioria das vezes, o pessoal usa, é um ângulo de 30 graus, é um ângulo o quê? Um pouco mais fechado do que aberto. Por isso que ela é uma corrente muito agressiva. E, além disso, as correntes, os que vai na corrente quadradinha, né, essa de perfil quadrado, tá? Ela é, além de ser agressiva, como ela é muito agressiva, Gabriel, ela tem na parte frontal, além do dente, você tem o guia, e ele tem o que? Uma elevação, que a gente chama de corrente de guia duplo, porque ela ajuda a amortecer o impacto, porque é uma corrente agressiva, e ela precisa amortecer esse impacto na hora de entrar no corte, né? Entrar na madeira, tá? Então isso ajuda bastante aí na corrente. Perfeito. Aqui tem uns comentários aqui, deixa eu só tentar, porque agora eu girei aqui, desandou aqui, Márcio. Deixa eu só buscar aqui, cara. Pessoal, me desculpa aqui. Aqui, o José, ó. Ele pergunta aqui, ó, para ti, ó. Técnico florestal de Irati. O Márcio, né? Técnico florestal de Irati. O Flávio, Bombril deve ser escapa para ficar silenciosa. Ele colocou aqui. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver, procurar aqui. Aqui, ó, o Elvis. Há diferença no desempenho da motosserra para quem utiliza ao nível do mar e altitudes, como a Serra de Santa Catarina? Ótima pergunta, Elvis. E aí, Márcio? Ótima pergunta. Com certeza. Tá? O que acontece? Cada equipamento... Por que a gente pede para a revenda, nosso revendedor, fazer a entrega técnica e a pessoa assistir a entrega técnica do nosso revendedor autorizado? Por quê? Ele vai chegar, o produto vai estar na caixa, ele vai montar e ele vai fazer o quê? A regulagem com a altitude que é da região, com o combustível que é da região. Aí muita gente às vezes pega a motosserra, compra a motosserra e vai lá para o nível do mar. O que acontece? A altitude é zero, né? É zero, está nível do mar. Tá? O combustível é diferente e ela veio com porque toda motosserra, ela vem com uma pré-regulagem. Toda máquina é funcionada na fábrica, tá? Ela é ligada, todas elas são ligadas por questão de qualidade, tá? Todas elas são ligadas. E quando se liga o produto, tá? É feita uma pré-regulagem lá na fábrica com combustível de lá, com altitude de lá. Então precisa toda hora. Eu estou aqui hoje no Paraná, eu fui para a praia, né? Para Piratuba, lá para Itapema.
é uma região de altitude zero. Eu preciso fazer uma pré-regulagem da máquina de novo, acertar o ponto dela para aquela altitude, tá? Porque quanto mais alto, dá uma diferença, quanto mais baixo, também da mesma forma, tá? Eu vejo uma das maiores dificuldades, né, do pessoal é achar certo ponto, né, da regulagem, né? Tanto, por exemplo, lá a alta, né, o parafusinho lá, né, o H, né, tem o parafusinho L da lenta ou da média, e principalmente, né, o parafusinho que a gente chama lá da marcha lenta, né? Exato. De maneira bem sucinta, Márcio, uma regulagem padrão, tá? Vamos pegar uma altitude média, tá? Uma coisa assim que seja uma média assim para a nível de Brasil do pessoal que está nos acompanhando, tá? Produtos Husqvarna. Qual que é a regulagem padrão para que a partir do ambiente que tu tiver com ela, em altitude alta, em baixa, né, se é na Amazônia, se é na região sul, se é Caatinga, se é Cerrado, enfim, a partir dele vai ter que fazer, de repente, algum ajuste fino, mas, digamos, de maneira geral, né, qual que é a regulagem padrão, né, para os equipamentos? Assim, ó, nós temos vamos falar assim, nós temos máquinas hoje com tecnologia X-Torque, que é um padrão de regulagem, e máquinas que não têm essa tecnologia X-Torque, que aí é outro padrão de regulagem. Então vamos começar pelas profissionais, porque as profissionais, elas não têm profissionais que não sejam de florestal, profissionais de poda, sim, aí tem tecnologia X-Torque. O que não tem tecnologia X-Torque, o que seria essa X-Torque? É uma entrada a mais de ar, ela faz uma regulagem padrão diferente. É de 2 a 3 voltas em L e de 2 a 3 voltas em H. Máquinas que não têm tecnologia X-Torque da Husqvarna é 1 1/4 na L e 1 na H, tá? E isso é padrão. Mas primeiro, para você fazer essa regulagem, você tem que estar com filtro de ar limpo, tá? O teu filtro de combustível tem que estar limpo, novo, tá? Para você ter um bom combustível, tá? E a máquina tem que estar aquecida, tá? Se não adianta você regular a máquina fria, depois quando ela superaquecer, ela vai subir a rotação e você pode ter problemas no produto, tá? Então são esses pontos que tem que fazer essa observação na regulagem. A máquina aquecida é o famoso amaciamento? Aquecida não é o amaciamento, tá? Então, O que a gente fala de... Diferencia o que a gente fala de amaciamento, tá? Amaciamento é o seguinte, você pegou a motosserra na caixa hoje, tá? Eu vou receber ela na caixa, eu vou montar o conjunto de corte, vou abastecer e tal, e vou fazer aquela pré-regulagem para ela funcionar. Então, uma volta em 1/4 na L, uma volta na H, né? Que L em inglês é baixa, H em inglês é height, alta, e a T de throttle, lenta, né? Então, são essas 3 agulhas que são denominados hoje na linha da Husqvarna, tá? E aí o amaciamento do motor, não existe amaciamento, Gabriel, tá? Amaciamento é amaciar trabalhando, tá? Eu já viajei muito para o Pará e você via os caras deixar a máquina gastar um tanque de combustível inteirinho para amaciar o motor. Você acostumou o teu motor a ser lento. Por que queimar aquele combustível, né? Um tanque, que nem o pessoal fala, é amaciar. Existe o amaciamento do sabre. O que é o amaciamento do sabre? Tá? Até a bomba de óleo puxar o óleo para o sabre, né? Para a corrente, para a canaleta, e aí a corrente levar para a lubrificação, existe um tempo. E esse tempo pode ser de 20 a 30 segundos. E a corrente trabalhando no sabre seco, sem óleo, aí sim pode ter pode ser prejudicial para o sabre e você perder o sabre, né? Superaquecimento. Então, o que eu falo? O único amaciamento que existe é no sabre. O que você faz? Vira a motosserra de plano, assim, ó, e coloca uma risca de óleo até a bomba de óleo puxar o óleo para fazer a lubrificação. A hora que você virar a motosserra nessa posição, o óleo vai começar a correr na corrente e ele vai lubrificar. Essa é o único amaciamento. Motor, realmente, funcionou, deixou ali aquele 1 minutinho para ela dar aquela estabilizada, alinhou a rotação dela e trabalhar.
Tem uma pergunta aqui já do Leandro também em relação à questão do sabre, óleo de correntes. Antes a gente ir para ela, só para... Isso é uma particularidade minha, tá? Tu não quer ter incomodação com regulagem, né? Não quer perder os cabelos, não quer se incomodar, não quer se estressar, pega a máquina bateria, então, né? Não tem esse problema de carburador. Assim, Né? Gabriel, eu vou além, né? Os produtos da bateria são fantásticos, tá? Mas eu falo assim, a motosserra, ela não desregula, tá? O que pode estar acontecendo é uma entrada de ar, vamos falar, um filtro de ar sujo, uma vela suja ou já desgastada, um filtro de combustível tampado. A motosserra não desregula, tá? Ela tem uma molinha que fica segurando a agulha, ela não tem como ela voltar, né? Eu desafio a pessoa a pegar aquela molinha assim, ó, e jogar 2 milímetros para baixo, não consegue. Aquela mola tem uma tensão enorme. Tá? Então a motosserra não desregula. A única desregulagem dela é exatamente esses 3 pontos: vela, filtro de combustível e filtro de ar. Então, dá para dizer que a desregulagem é a pecinha que está lá no acelerador, né? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Né? É aquela velha história. É a pecinha que fica atrás do acelerador. Isso aí. A pergunta do Leandro, bem importante também. Ó, a questão do óleo para a corrente. Tá? Aqui no Sul, precisamente, né, ele fala de Porto Alegre, em uma época que está muito frio, o óleo engrossa muito. O que pode ser feito? Na realidade é o seguinte, quando o produto é pequeno, né, máquinas pequenas, ocasionais, o pessoal usa um óleo mais fino, um 1030, um 1040, né, um óleo já mais fino. Para máquinas maiores, já não tem esse problema, porque o cárter iniciou o trabalho, o cárter era de magnésio, então ele aquece e acaba tendo essa boa lubrificação. Claro, muitas vezes o óleo não consegue nem sair de dentro do tambor para colocar no tanque no reservatório de óleo, mas você pode estar usando um óleo de uma especificação, né, um óleo um pouco mais fino, tá? Mas existe hoje muitos óleos aí no mercado, inclusive nós da Husqvarna temos um óleo bem indicado, bom, que também é utilizado até no inverno, ele não tem essa viscosidade tão grande. E sempre aquela dúvida, né, que sempre persiste. Óleo queimado, que entre parênteses, né, ou é óleo usado ou óleo contaminado, né, de acordo com a legislação. Expressamente é proibido por lei, né, o CONAMA veda o reaproveitamento de óleo usado ou contaminado, e prejuízo certo para o teu conjunto de corte, prejuízo certo para a bomba do óleo, né, ou seja, desgaste prematuro do teu equipamento, né, vai perder o quê? Produtividade, vai ter que trocar peça, ou seja, não é nada interessante fazer o uso desse produto, né? Exatamente, é um conjunto, tá? Você pega hoje a Husqvarna, ela não dá garantia, não do produto, mas do sabre, da corrente e da bomba de óleo se usar óleo queimado. Por quê? O queimado já falou, já não tem mais aquela propriedade de viscosidade, né? Além de ele ter o quê? Limalhas de ferro. E isso é prejudicial para a corrente, para o sabre e principalmente a bomba de óleo. Tá? Então é um cálculo que às vezes o pessoal não faz e acaba usando. Tem clientes, tem empresas que eu já vi eles fazendo o quê? Uma filtragem, ferve seu óleo queimado, depois se coloca um óleo 90 de caixa, o óleo mais barato que tiver e faz uma proporção de 70/30, 70% do queimado, para dar aquela viscosidade, que são esses óleos recuperados que hoje que tem no mercado, né? O óleo da Husqvarna é óleo novo, tá? É óleo limpo, né? Não é o óleo recondicionado, que existe algumas empresas que fazem isso, né? Perfeito. Aqui o Leandro perguntou, mas acho que tu já acabou respondendo um tempinho atrás, a diferença entre dente quadrado para os outros, né? Eu acho que a gente já respondemos, né? Já. Infelizmente, O olha... dente quadrado para os outros. Isso. Acho que já falamos, né? Já falamos. Ele acaba quebrando muita corrente, né? Falta óleo, então é a questão, né, da falta da lubrificação, né? Ineficiente, né? E combinado, por exemplo... Superaquecimento, né? Isso, né? Isso o óleo queimado, quando o pessoal usa
usa óleo queimado, chega a dar para fritar um ovo na ponta do sabre de tão quente que ele tá. E às vezes o sabre não é rolante, o sabre não é ponta rolante, é o sabre ponta dura. O sabre ponta dura, ele necessita de uma boa lubrificação, tá? Para ele fazer aquela volta, porque não tem rolete nenhum para ajudar a corrente. E para ele fazer essa volta, ele tem que ter uma boa lubrificação, um bom deslize. Se ele deslizando com boa qualidade, você não vai ter desgaste, tá? Você não vai ter desgaste do sabre. Além de fazer, né, aquela manutenção, né, Gabriel? De limpar a rebarba do sabre, tirar, fazer isso diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, virar o sabre exatamente de posição, tá? Para ter esse desgaste uniforme e ter essa manutenção, né? Tudo que nós estamos falando aqui, né, a pessoa, né, o operador, a operadora não precisa ser nenhum especialista, né, de manutenção, não precisa ser mecânico, né, é só seguir, né, que nem tu falou, né, receber, acompanhar a entrega técnica, né, não é somente pegar a motosserra, botar embaixo do braço e fazer o serviço, né, ler o manual de instrução, né, não vai ter problema. Eu entendo que não tem problema, né? Não tem como dar problema. Né? Eu entendo dessa forma aí também. O Leandro pergunta aqui, ó, Márcio, a questão do fornecimento de peças, tem uma data prevista para retomar a distribuição a toda velocidade? Olha, sinceramente, a gente vendeu muita máquina, bastante peça, o pessoal nessa pandemia acabou consertando muito máquina, tá? Mas a gente já está se estabilizando, acredito que no início desse mês agora, né, se tem alguém com alguma deficiência, alguma loja, mas nós internamente aí até início desse mês agora a gente já está tudo normal, né? Tivemos aí alguns problemas de importação, fábrica, faltando alguns componentes, né? Mas a partir da agora, do próximo mês, é para estar tudo normal, não é para faltar mais nada. Beleza, notícia boa. Márcio, também de novo do Leandro, ó. Vamos lá, vamos botar as perguntas aqui que o nosso tempo a gente vai estar respondendo. Estou utilizando a motosserra e paro de acelerar de vez. Isso danifica a máquina? Ou estar acelerando e a corrente trava no tronco? Quanto a isso, não. Tá? Quanto a isso, não é problema, Gabriel. O único problema que eu vejo é aquele repique na hora de você estar derrubando uma árvore, de hora que você está traçando. Tá? É o famoso repique. Você está lá... Isso não há necessidade de você fazer, porque o pistão está trabalhando lá em rotações altas, 12, 13. Quando você coloca ela em carga, ele cai para 8. O pistão recebe aquele choque e cai a rotação. Daqui a pouco você dá uma liberada na máquina, dá aquela repicagem de novo, a rotação vai para 15 mil, 10 mil, 12 mil, 12.700, 13 mil, dependendo da máquina, e aí você coloca na madeira de novo. Então, sucessivamente isso dá o quê? Desgaste de virabrequim. Tá? Eu já tive casos de quebrar o virabrequim no meio exatamente por causa desse repique. Tá? Porque o pessoal acha bonito. Isso aí é fatal para o produto. Parece escapamento de moto, né? O cara quer fazer um grau andando aí pela cidade, né? Para chamar atenção. Né? A motosserra é aceleração constante, né? Já leva ela acelerada. Aí, claro, quando tu vai ver que vai vencer a madeira, automaticamente tu vai diminuindo aos pouquinhos, senão tu vai cruzar da madeira e vai cortar não sei o que tiver na frente. Mas, né, exatamente. A geral é aceleração constante, né, do início ao fim. Ao fim. Exatamente. Aí o que você pode fazer no fim é diminuir a aceleração e tal. Claro. Mas quanto a trancar na madeira, né, ou vamos falar assim de desacelerar no meio do corte, não tem problema. O problema é a repicagem no meio do corte. Isso aí é veneno para o produto. O Felipe aqui tá gostando aqui da nossa conversa, só coisa boa de assunto. Obrigado, Felipe. Vamos ver aqui o que mais nós temos de pergunta. E em relação Márcio, ainda o carburador, tá? Acho que isso é um ponto bem, acho que isso é um ponto bem importante. Há alguma regra, alguma orientação que de tempo em tempo seja feita uma limpeza, ou de quanto em quanto tempo eu tenho que levar, por exemplo, a máquina
para fazer, por exemplo, uma limpeza do carburador ou até a própria descarbonização, né, a própria descarbonização do motor? Assim, Gabriel, vamos falar primeiro então em descarbonização, tá? A descarbonização do produto, o que seria carvão, o que seria carbonização, tá? Como você usa óleo dois tempos, tá? Seja ele de qualquer qualidade, tá? Ele queima, ele lubrifica, ele consegue, o produto, a máquina consegue em alta rotação queimar esse óleo, tá? Quando trabalha, você com meia aceleração, a tendência da rotação você baixa, a vela não consegue ter uma faísca, uma centelha forte, e acaba carbonizando, criando o quê? Carvão na cabeça do pistão, carvão no escapamento. Então, a gente recomenda, usando óleo Husqvarna dois tempos, que é o nosso óleo Husqvarna Premium, tá? A gente fala 6 meses, tá? Você leva o produto para fazer a descarbonização. Outros óleos no mercado, seja ele de especificação API-TC ou JASO, que seria uma qualidade acima, tá? A gente fala 3 meses, 4 meses. É para você ver como reduz quase 50%. Então, é o cálculo que ninguém faz hoje, que um óleo é um pouco mais caro na aquisição, mas ele é melhor na vida útil do equipamento. Tá? Então, isso seria a descarbonização. Isso aí seria o óleo, por exemplo, 1 para 50, 6 meses, e 1 para 25, metade, 3 meses, essa relação? Exatamente, tá? Por isso que eu falo, né? Às vezes custa 25 o óleo Husqvarna, custa 20. Ah, eu vou pelo preço na hora, mas ele não vê o benefício que aquele óleo está te trazendo lá no futuro no teu equipamento, tá? E muitas vezes o pessoal não para com 3 meses, vai parar só a hora que o produto quebrar. Aí é um grande problema, né? Tu comentou ali que a questão da correta dosagem do óleo dois tempos é primordial, né, para o bom funcionamento da máquina, para a preservação das peças do motor, né, as partes metálicas, né, pistão, anel, biela, virabrequim, rolamento e assim por diante. Nós temos os misturadores de combustível, né, que te dá condições de misturar 1 litro, meio litro, em função do óleo que está usando. Nós temos o bidão combinado, que já dá te condições, né, de tu, por exemplo, tu colocar 5 litros de combustível, já fazer a diluição correspondente, né, correspondente a esse volume, né, de combustível. Mas uma dúvida que tem, que eu encontro, né, uma dúvida não, o que eu encontro, né, bastante nos meus cursos, e o pessoal tem dúvidas, o que é menos pior. Às vezes, né, essa pessoa, né, o operador, ele não tem um misturador, né, ele não tem, por exemplo, uma seringa, né, ele não tem, por exemplo, uma tampinha lá que te dá condições, o volume aqui dentro é 10 ml, por exemplo. Na dúvida, Márcio, tá? Na dúvida, de maneira, digamos assim, bem direta, o que é mais prejudicial para a tua máquina? É tu pecar por falta de óleo dois tempos, tá? Ou tu pecar por excesso de óleo dois tempos. O que é prejuízo? O que é prejuízo certo para a máquina? Prejuízo certo é pecar por falta de óleo do que excesso. O excesso ele vai carbonizar, né? Ele vai sair aquela fumaça, vamos falar assim, né? Mais espessa. Então, isso vai ter que parar por um período mais curto. Agora, pecar por falta de lubrificação, por falta de óleo, aí é motor fundido na certa, né? Porque só para você ter noção, o pistão, ele sofre aquecimento de 600, 650 graus, tá? Se ele passar dessa temperatura, qualquer material ele derrete. Tá? O pistão, no caso, que é de alumínio, ele vai derreter passando dessa temperatura. Então, se não tiver um óleo de boa qualidade, ele vai sofrendo aquecimento, que chega uma hora que o pistão derrete. A hora que ele derrete, ele cola nas paredes do cilindro e o famoso fundiu a máquina, né? Isso aí. Viu, pessoal? E Márcio, né, o que é importante também, né? É sempre ter uma gasolina fresquinha, né? Sempre fazer a mistura, né, principalmente para aquele período que tu vai estar utilizando, tá? E o que eu reforço, né? Não peguem gasolina, né? Não utilizem combustível que não foram vocês que fizeram a mistura,
né? Porque às vezes tu vai atender um cliente, tu vai, por exemplo, fazer alguma atividade que, acabou a tua gasolina, tu acaba, eu tenho aqui um pouquinho. Tu não sabe em que condições aquela gasolina estava, né? Quanto, né, estava armazenada, né? Quanto de óleo tinha. É assim, ó, é incomodação certa. Então, trata ela como se fosse, né, um bem precioso para ti, né? Dá Exatamente. valor para tua motosserra, né? Tu gastou, tu investiu nela, né? Ela é, digamos, ela é uma ferramenta de trabalho, é onde tu coloca dinheiro no bolso, onde, digamos assim, onde a gente sustenta a família. Então, tu tem que dar a devida atenção para o equipamento, né? Não é um brinquedo, né? Não é um brinquedo o teu equipamento. Então, dá a devida atenção, né? Que ela realmente merece para estar sempre pronta aí para a lida. Márcio, cara, eu entrei aqui, ó, rapidinho, cara. Só o Felipe aqui tem mais uma pergunta aqui, ó. Dentre as máquinas, qual foi a mais antiga que tu já encontrou no trecho? 30 segundos, Márcio. 30 segundos? Ah, 162 SE da Husqvarna, máquina mais antiga aí, né? Tá. Inclusive tinha um adesivo ainda de 100 anos com a coroa sueca em cima. Nossa Senhora. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso tempo, tá? Na próxima quinta-feira, a gente vai estar batendo um papo super bacana com a engenheira florestal Marina, engenheira florestal da CEMIG, onde a gente vai estar falando sobre intervenções, né, em árvores, nas proximidades, em contato com redes de distribuição de energia elétrica, né? Ou seja, todo o processo que envolve esse trabalho tão importante, fundamental, né, para garantir que chegue uma energia elétrica de qualidade, garantindo o quê? Nós poder estar conversando aqui hoje. Então, é uma Com atividade certeza. muito, 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 muito importante mesmo, e a gente vai trazer uma especialista, né, para estar, digamos, contribuindo, discutindo, tirando dúvidas, ou seja, compartilhando todo o conhecimento aí, a experiência que ela tem nesse meio aí de serviço. Márcio, obrigado, tá, pela presença mais uma vez. Nos encontramos, né, mais uma vez daqui duas semanas, né, para estar falando um pouquinho mais sobre esses equipamentos. Tá bem, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês. Márcio, pode se despedir então aí do pessoal. Não, obrigado pessoal. Aí eu sei que ficou muitas perguntas, mas aí a gente vai respondendo aí nas próximas, né? Ficou bastante dúvida e quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou a live aí. Se tiver dúvidas, pode passar lá no meu Instagram também e fazer as perguntas que quiserem lá. Tá joia? Isso aí. Tá beleza, então. Tá bem, pessoal? Abraço aí e até a próxima. Valeu. Um abraço, Gabriel. Valeu, Até valeu, mais. Márcio. Abraço. Abraço, pessoal. Até mais.